o Gente.com está começando e hoje eu estou na sala de trabalho de um dos grandes empresários deste país. Há 38 anos ele concluía o curso de farmácia e sem dinheiro decidiu abrir uma farmácia de manipulação. Com o tempo, ele conseguiu formar a maior rede de franquias de produtos cosméticos do mundo. Eu converso com o fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo O Boticário. Um prazer falar com o senhor mais uma vez. Tudo bem? Quando a gente fala que o senhor conseguiu formar essa grande rede, que é dono da maior empresa do país de cosméticos, a maior rede de franquias do Brasil, de todas as áreas de franquia, na verdade a gente pouco se lembra daquele começo, daquela lojinha da farmácia de manipulação na Saldanha Marinho. Vamos voltar para lá então, doutor Miguel? Mas você sabe que eu lembro, né? Porque acho que metade dos cabelos brancos foram daquela época. Foram daquela época? Acho que sim. Na época, um projeto muito ousado. Na verdade, o seu pai, vamos começar já com a história de família, doutor Miguel, claro, que é nascido na Bolívia, veio para Curitiba aos 11 anos de idade. O seu pai queria que o senhor fizesse medicina, né, doutor Miguel? Meu pai realmente queria que o filho fosse médico e ele se empenhou, acho que até o final, quando já era formado em farmácia, ele continuava insistindo que talvez eu deveria optar pela medicina. E aí, como é que foi? O senhor saiu da faculdade e agora o que eu vou fazer? Foi mais ou menos assim? Na verdade, eu saí da faculdade e com um diploma na mão, sem saber se eu ia para a esquerda ou para a direita. Porque naquela época, o curso de farmácia basicamente se dividia em análises clínicas e a parte de indústria. E, casualmente, eu tomei contato com uma nova tendência, que era basicamente uma volta àquela farmácia antiga de manipulação, né? Havia um movimento de farmácias de manipulação que começou em Porto Alegre e principalmente farmácias de manipulação voltadas para a área da dermatologia. Na hora que eu vi aquilo, eu disse, sabe o que? Acho que isso aqui pode ser uma coisa interessante. Foi um início pequenininho mesmo. Foi muito pequeno e acabei optando pela Saldanha Marinho porque era o único local que na época não havia luvas, vamos dizer, para alugar uma loja. Era uma rua bastante estranha em Curitiba na época, né? Pois esquisita. Porque uma loja ali Era exatamente porque era barata, né? E eu sabia que os nossos clientes, se a gente realmente fizesse uma coisa totalmente diferenciada, iam procurar, que as pessoas, acredito que à medida que você vai mostrando o teu trabalho, elas vão se dirigindo e as pessoas procuram, às vezes, podem andar até quilômetros atrás de uma coisa. Foi isso que aconteceu. Então, houve todo um trabalho de bater nas portas dos dermatologistas e dos pediatras na época, levando até sugestões de fórmulas, porque a própria formulação já havia quase que desaparecido. E é claro que essa parte da dermatologia me ajudou muito em procurar a parte cosmética, né? Porque basicamente como foi essa transição? Porque basicamente o que o dermatologista fazia? Ele colocava ativos, né, produtos, matérias-primas ativas dentro de bases normalmente cosméticas. Ou era em cima de um creme, ou em cima de um shampoo, uma loção, e a partir daí comecei a pensar, espera um pouquinho, mas tem um lado da cosmética importante que está sendo desenvolvida e havia também uma situação de mercado na época em que nós tínhamos pouquíssimos produtos feitos no Brasil. Então aí comecei a sentir que havia possivelmente um nicho de mercado que poderia ser explorado. Eu imagino que quando o senhor fez tudo isso, alguém deve ter achado que o senhor estava ficando meio maluco ou não? Não, bastante. Principalmente porque diziam, ué, mas coisa totalmente diferenciada e também porque, você veja, a embalagem, por exemplo, é uma coisa complicada de você obter. Então, comecei a fabricar esses cremes, essas loções, os primeiros shampoos em embalagens comuns, né, onde eu basicamente não tinha nenhuma rotulagem colorida, era uma etiqueta escrita à máquina na época, para dar uma personalizada naquele produto que a gente vendia. E, a partir daí, com o desenvolvimento da parte de cremes e loções, comecei a vender isso separadamente do receituário. Então, eram produtos que a gente deixava numa pequena vitrine que tinha na rua da Saldanha, naquela loja da Saldanha, e as senhoras que iam lá fazer as suas receitas, elas ficavam ali, mas o que é esse pote de creme aí? Aí ia lá vestido de branco, falava, não, isso aqui é um creme de colágeno, de elastina, creme à base de algas marinhas. E as pessoas, mas é
de qualidade, sim, mas a senhora leve de 30 gramas, né? Então, nós tinha um pote enorme de 100 gramas, e leva um pequenininho para experimentar, para testar. E através desses potes de 30 gramas, eu tinha uma confiança muito grande e uma consciência também que a gente estava colocando do melhor lá dentro, né, em termos de produto, de matérias-primas, de qualidade dos ingredientes, que seria talvez a única forma de fazer algum tipo de evolução de sucesso. Seria pelo reconhecimento da qualidade, e a qualidade num cosmético é aquilo que você vai sentir, né? Porque se você olhar, todos os cremes são brancos, né? Os shampoos são amarelos ou verdes e tem um certo perfume. Você sente a qualidade do cosmético na hora que se aplica. E é ali que realmente estava o segredo da pessoa sentir, ver uma qualidade, né, bastante percebida e voltar, né? Não, e o outro grande segredo que ele não citou foi justamente entrar nessa área da vaidade feminina. Nós vamos fazer um breve intervalo, isso aí foi a chave de ouro que o senhor virou. E a gente volta já conversando mais e falando também sobre os perfumes. Muitas histórias, fique com a gente. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás 1000 brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Voltamos ao Gente.com, hoje conversando com o empresário Miguel Kriegsner. A gente podia começar agora a falar dos perfumes, como é que o senhor entrou nesse universo maravilhoso. Aliás, já me contaram que o senhor sempre gostou de um bom perfume, que o senhor sempre foi um jovem perfumado, já tinha esse amor, esse apelo para o perfume muito antes de entrar nessa área, né? Realmente, eu acho que a perfumaria é algo fascinante, né? É uma arte e interessante, né? Porque a perfumaria tem uma magia, né? Alguma coisa que faz... É que nem fosse uma energia que a pessoa acaba, de alguma forma, distribuindo no seu redor e aquilo acaba sendo uma forma de atração também. Isso, como é que foi, então, o começo para trabalhar com perfumes? Que até então, se nós imaginarmos na época um mercado para os grandes... É um mercado altamente competitivo, ele continua sendo, até porque... Acredito que dentro da área da cosmética e da perfumaria, a parte do perfume é extremamente importante. Mas, voltando para aquela época, nós tínhamos pouquíssimas fragrâncias genuinamente brasileiras, né? Os bons perfumes, eles vinham de fora, ou nós tínhamos algumas empresas que estavam instaladas no Brasil na época, mas traziam as tendências da perfumaria internacional. Então, você sentia fragrâncias que não tinham a ver coisíssima nenhuma com o clima brasileiro, eram totalmente inadequadas para o nosso clima, para a mulher brasileira. E foi aí também que eu senti que havia talvez algum nicho que poderia ser explorado. À medida que eu ia fabricando os nossos cremes, os nossos shampoos, a gente recebia muitas amostras de perfumes, porque normalmente essas empresas que fornecem fragrâncias para cremes e shampoos, eles também fornecem essências para a indústria de perfumaria. E aí que senti uma oportunidade que havia um caminho para a perfumaria. Mas a perfumaria precisa de embalagem. É diferente do que um creme, uma loção, que você pode colocar num pote branco, né? Porque o imaginário ele está desde a embalagem até a textura, a qualidade. A perfumaria tem toda uma magia que não pode ser vendida em qualquer frasco. Aí caiu realmente a história do Silvio Santos, onde
eu tomei conhecimento numa visita que eu fiz a São Paulo que o Silvio Santos precisava se desfazer de um lote enorme de frascos, porque ele precisava desocupar um espaço que seria o futuro canal de televisão dele. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu falou, olha, tem 60 mil frascos disso aqui, 70 mil daquilo. Eu falei, então me dá 1.500, não sei o que. Ele falou, você está louco, não, você leva tudo ou não leva nada. Ou não leva nada. Eu falei, olha, bom, sei lá, se eu puder pagar em 12 vezes, eu levo. Mas eu joguei, né? O senhor blefou e teve não, que sair de lá com os perfumes. Aí ele falou, não, 12 vezes, tudo bem, mas você paga o frete? Eu falei, bom, eu pago o frete. Aí vieram 2 carretas para Curitiba. Eu fiquei pensando, olha, se eu não conseguir pagar, eu vou fazer uma cartinha, né? Vou falar, caro Silvio, né? Não consegui vender teus vidrinhos, não vou ficar te devendo, pago um frete e mando a mercadoria de volta. Estou lhe devolvendo, não ia passar o Silvio Santos para trás, absolutamente. Aí eu lembro que a primeira, a segunda parcela foi bastante difícil de pagar, mas daí para frente a gente começou a pagar, porque da nossa ânfora, por exemplo, que é a ânfora que se tornou famosa no Boticário pelos perfumes, como Aquafresca, Tati e tantos outros, eu olhei aqueles vidros e falei, bom, então vou fazer variações sobre o mesmo tema. Então, fiz um azul, um verde, um amarelo, um foscado, outro com tampa amarela, um com tampa azul, porque precisava criar uma linha de fragrâncias, porque meu grande problema era vender vidro naquela época. E, casualmente, naquela oportunidade, a gente conseguiu abrir a loja do Aeroporto Afonso Pena, que foi a segunda loja do Boticário, onde, através dessa loja, a gente conseguiu alavancar o Boticário pelo Brasil afora. Então, a partir daí, toda a história mudou e nossa equipe foi a algumas pessoas, colaboradores, pessoas que o senhor conhece, que relatam um pouco desse início ainda difícil, de muita ousadia. A gente podia acompanhar o primeiro desses depoimentos. Eu acompanhei desde o início, desde que ele abriu a farmácia dele, que o pai dele queria que ele fosse médico. O sonho do pai dele era ter um filho médico. Como ele não conseguiu entrar na universidade lá, nem medicina, ele passou em bioquímica. Aí ele fez farmácia bioquímica, ele foi abrir uma farmácia e ele não tinha no momento o apoio do pai dele. Aí ele foi ao meu pai, pediu um empréstimo para abrir uma farmácia. E meu pai deu um empréstimo para ele. E aí começou o Boticário. Foi tudo muito difícil, né? Principalmente do lado do Miguel. Eu já numa situação um pouquinho diferente. Então ele começou realmente aqui fazendo manipulações, algumas coisas, e foi indo, com méritos próprios e com uma admiração que eu tenho muito do Miguel, principalmente no lado empresarial, e que fez hoje o que é o Boticário hoje. Sempre, lógico, muito bem acompanhado, com equipes muito boas. Mas não foi fácil, sem dúvida nenhuma. Doutor Miguel, ninguém nega que foi um começo difícil, né? Mas o senhor também teve muita criatividade. Essa ideia de abrir a loja no aeroporto, por exemplo, porque é isso que tornou o produto conhecido em outros estados, não é verdade? Foi através das comissárias de bordo e o pessoal que, inclusive, levava fragrâncias para revender nas suas cidades, né? Agora, por que o aeroporto? Porque o aeroporto tem um lado interessante, mas foi bastante intuitivo. Depois que eu descobri, né, que dentro do aeroporto, normalmente as pessoas estão num sentimento de culpa enorme e com uma ansiedade também de querer comprar alguma coisa para levar de presente, ou estão ansiosos porque o avião está atrasado. Então, a pessoa fica mais suscetível à compra dentro do aeroporto. Por que sentimento de culpa? Ou está voltando para casa, ou está vendo a namorada, ou está voltando da namorada, enfim, nunca se sabe, né? As pessoas ou às vezes... está vindo da outra namorada. Ou da namorada. Às vezes no aeroporto você está num momento sempre de transição, né? Então, E de repente, quando o senhor fez a primeira convenção, já havia uma rede enorme, o senhor já estava fazendo franchise, quando nem era tão comum no Brasil. Quando me falaram que eu vinha fazendo franchise, eu perguntei, como é que é esse negócio de franchise, né? E nós estamos já falando de 1985, em que a gente fez, em julho de 85, a primeira convenção em Curitiba, porque eu precisava conhecer melhor todos aqueles franqueados que a gente foi desenvolvendo. E numa noite fria, inclusive, no Paraná Clube, a gente fez a primeira convenção, lançamos o perfume Stiletto e o perfume Tati na época. E Tati, porque minha filha tinha nascido há uns 4 meses atrás. É o nome da filha, Tati. Da minha filha.
Aliás, a outra também tem um perfume. A Netinha. Doutor Miguel, quando, nesse começo da fábrica aqui em São José dos Pinhais, o senhor também foi muito, como que eu poderia dizer, muito determinado nesse propósito. A gente gravou, inclusive, uma entrevista com outro amigo seu, que conta um pouco do que o senhor chegou a fazer para expandir o negócio. A gente podia acompanhar agora. Elas vinham muitas vezes juntas da escola, e o Miguel tinha a oportunidade de pegá-las na escola de inglês, e entre as várias histórias, né, que conta, uma delas, ele disse, olha, ele foi pegar um dia elas na escola com um carro e disse, ó, essa é a última vez que nós vamos andar nesse carro aqui, porque acabei de investir ele na ampliação da fábrica, né? Isso, né, mais ou menos nessa época, né, no início, na passagem de Curitiba para São José dos Pinhais, né? Então acompanhei todo o processo, as fábricas novas, né? O Miguel sempre com a sua gentileza de convidar, de comentar, a gente tem acompanhado todo esse processo e com muito orgulho, né? Ele estava falando desse convívio, que a esposa dele é amiga da sua esposa, Da Corina, da Corina, Eu ia buscá-la no inglês, no Interamericano na época, lá na 15. Lá, né? E aí foi exatamente isso, o senhor vendeu o carro para investir na empresa? Não é que eu vendi, eu tive que trocar, eu passei meu carro para o empreiteiro, que tinha na verdade era um mestre de obras que acabou meu dinheiro. Né? Aqui na construção da fábrica? Aqui na primeira unidade, tinha 1.000 metros quadrados, onde o Boticário começou, a grana acabou, eu tinha um monte de peões de obra que não podia dispensar, então eles ficaram cortando grama enquanto eu ia atrás de dinheiro para procurar terminar essa obra. E esse mestre de obras, ele gostava muito do meu carro. Quando eu passava, ele ficava olhando para o carro. Aí eu disse, escuta, já que você quer tanto esse carro, eu te dou, vamos trocar esse carro por obra. Então, o cara fez as continhas rápidas. Olha, sinceramente, eu nem sei se foi um bom negócio, um mau negócio. Eu sabia que eu precisava terminar a fábrica o mais rápido possível. Então, fiquei um tempo aí sem carro. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos comentando também sobre a história de vida e familiar do Dr. Miguel Kriegsner. Até já. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. O Gente.com está de volta e hoje o nosso bate-papo é com o empresário Miguel Kriegsner, fundador do Boticário. Doutor Miguel, vamos falar um pouco da sua vida agora, da sua vida familiar, da sua família, porque toda essa trajetória tem muito a ver também com a sua história de vida, que foi uma história muito sofrida. Quando a gente olha para um empresário de sucesso, para uma pessoa que foi muito determinada, não se deixou levar pelos primeiros desafios, eu acho que tudo isso tem a ver com o que o senhor passou também, não é? E a sua família, que é uma família de refugiados da Segunda Guerra, enfim, teve que ir para a Bolívia. Isso, na verdade, eu sou filho de 2 sobreviventes, meu pai da Polônia e minha mãe da Alemanha, que conseguiram sobreviver à Segunda Guerra Mundial, perderam muita gente da sua família, perdi quase 23 pessoas, principalmente da família do meu pai, né, que foram para as câmaras de gás nazistas. Então, tudo isso ficou uma coisa muito marcada, assim, uma passagem muito triste que, até com uma próxima geração, né, que eu diria que são os filhos dos vítimas do Holocausto, que acabaram herdando uma parte muito
difícil dos seus pais, né? Uma parte da luta pela sobrevivência e também, eu acho que, por um lado, um aprendizado de enfrentar desafios, sabe? Não ser, ficar mais destemido, talvez, e saber que a vida tem suas dificuldades, mas acho que basta perseverança para a gente conseguir, enfim, enfrentar muitos problemas. Até por causa disso, a sua ligação tão forte com a comunidade, o trabalho depois investimento no museu, não é verdade? No Museu do Holocausto, que é um museu muito bacana aqui em Curitiba. Aliás, quem visitar a cidade não pode deixar de conhecer, não é verdade? Eu senti uma necessidade muito grande, principalmente porque eu percebi que no Brasil é o primeiro museu do Holocausto e havia um desconhecimento generalizado em relação a esse assunto. E quando você não conhece o assunto, com o tempo, né, ele acaba, as pessoas esquecem muito rapidamente, ainda mais na velocidade que hoje nós temos da informação. Então, senti uma necessidade muito grande, até em respeito a todos os meus familiares e outras pessoas que perderam suas famílias da nossa comunidade judaica de Curitiba, que era necessário, de alguma forma, homenageá-los, mostrando, infelizmente, uma parte tão trágica da nossa história, né? Já digo, da história da humanidade, né? Essa banalização da violência e, principalmente, com a intenção que isso sirva, de alguma forma, como lição para os jovens do que não deve acontecer, do que uma intolerância, seja por raça, por sexo, seja por quem for, pode levar, né? Na hora que as pessoas ficam totalmente loucas por conversas, sim, ou contaminadas por loucuras aí. Por ideias. Então vamos ouvir um pouquinho mais dos seus amigos contando alguns segredinhos. Mas fica tranquilo que não é nada demais, não. Não? Vamos lá. Tá. Não. Teve um que se negou a contar tudo. Opa! Ele, antes de fazer alguma coisa, ele pensa no outro, não só nele. Isso que é importante, acho que isso que dá todo o tchan dele, né? Que é a credibilidade que ele tem. Isso aí que tem lógico, o Miguel é o Miguel, mas ele conseguiu transmitir isso para a equipe dele. Né? Então isso é uma coisa fantástica. Eu me lembro de um caso, acho que nós estávamos fazendo um passeio no Chile com a família, era alguma coisa da comunidade, e fomos fazer uma excursão a uma vinícola, salvo engano, Contitor e tal, e estamos passando e eu vi aqueles tonéis maravilhosos, tudo jogado, eu digo, pô, vou levar um para Curitiba para fazer um furô. A amiga olhou e disse, não, estou com uma outra ideia. Passou, eu não fiz o furô, não fiz nada, deu 3, 4 meses, ele me lança o quê? Malbec. Eu digo, eu quero o Rote, porque eu tenho uma brincadeira. Então, o que aconteceu? Claro, aquele dom dele de inovador, de coisa, e também, que é tão importante quanto, ele consegue com que a equipe dele transforme uma ideia dele numa realidade. E está aí hoje o Malbec maravilhoso e tal. Então, eu vou dizer que eu até brinco, eu não sei nem... Mas acredito que tenha sido, digamos assim, onde estourou o negócio. E nisso, os outros empreendimentos dele, que ele tem uma equipe fantástica, como até tem alguns conhecidos nossos que trabalham no grupo do Boticário e que adoram ele como empresário e principalmente como empregador. É um pequeno grande homem. Gente, perguntar o quê? Não sei se vocês querem Tá joia. abordar Tem umas outras, mas depois eu conto. Não, brincadeira. Aí você começar a falar, eu convivo com ele direto, né, desde que Tá brincadeira. começar a falar e... Aí eu comprometo ele ou eu. Né? Os dois. É isso aí. Na verdade, o senhor sempre diz que o resultado de tudo isso é o trabalho com as pessoas, não só com esses amigos, com a equipe que o senhor montou, mas também com o grupo de colaboradores, enfim, é impossível fazer qualquer coisa sem ser através das pessoas, não é isso? Não, acho que não tem graça também, não. Acho que a satisfação que a gente tira é na hora que se junta as pessoas e essas pessoas acabam se juntando ao teu sonho e acabam acreditando, né? Muitas vezes são loucuras e elas acabam tornando uma coisa realidade que a gente, às vezes, mas isso deu certo, começou com uma ideia um pouco maluca e a gente foi ajustando. E essa ideia de auxiliar na preservação ambiental, isso, muitos podem pensar assim, mas é uma questão de marketing, porque o senhor trabalha com produtos que são extraídos da natureza, enfim. Não é só isso?
Absolutamente. Nunca, não passou pela sua cabeça isso, como estratégia de Não, marketing? até eu te diria exatamente ao contrário, porque em muitas oportunidades falam por que o Boticário não utiliza essa questão do meio ambiente como Sim. marketing? Exatamente ao contrário, porque eu acho que a natureza é alguma coisa que é sagrada e o que a gente percebe hoje, com tudo que está acontecendo em relação ao meio ambiente, você se utilizar dessa questão da preservação do meio ambiente como um apelo de marketing, acho que até é uma coisa que não é muito ética. E nós estamos, até eu comentei isso porque o Dr. Miguel é mantenedor de reservas ambientais, enfim, já investiu muito em relação a isso aqui no Brasil. Eu nem vou citar números porque eu sei que o senhor não gosta de ficar alardeando isso, mas é uma pessoa que de fato investe nessa questão da preservação ambiental e não só. O senhor já demonstrou também preocupação, não sei se a palavra preocupação, mas um carinho muito grande pela área da cultura, quando o senhor fez uma homenagem a uma pessoa que nós vamos mostrar aqui agora também. A Regina. Expectativa, né? Cheguei lá, feliz da vida, fui com o Adriano, meu filho, nós dois, né? E aí ele pegou e falou assim, olha, seguinte, o que você acha de um teatro lá? Construir um teatro? Eu falei, é maravilhoso, eu acho que todo shopping tem que ter um teatro. Super assina embaixo. E você vê, o Fernando Montenegro tem um teatro. E ele falou, que legal, e aí se chamaria Teatro Shopping Estação. Não, teu nome. Quando ele falou isso, menino, eu fui e voltei, né? Não sei como é que me deu um troço ali, né? Acho que foi maravilhoso. Eu acho que ele deixou a marca registrada dele aqui, que é a cultura, sabe? Quando ele estava aqui no shopping mesmo, eu vi ele passar, ele cumprimentava a menina que limpava ali, sabe? Cumprimentava o porteiro, cumprimentava a lojista. Então, ele é uma pessoa assim que... Ele é humano. Olha, Miguel, você é uma pessoa, é um ser humano maravilhoso. Eu me emociono quando falo. E enquanto eu viver, você vai estar sempre na minha cabeça, não só na minha, dos meus filhos também. E eu acho que de muita gente que você ajuda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Não, vendo isso da Regina, eu lembro que ela me ajudou tanto, porque existiam várias peças infantis, né? E a grande diversão que eu tinha era levar minhas filhas a assistir às peças da Regina. E naquela época também não tinha tantas coisas em Curitiba para serem opções para levar crianças, né? Eu lembro que o Pluft, o Fantasminha, eu lembro que eu vi acho que 10 vezes, porque minha filha, todo santo domingo, não vamos ver o Pluft, papai. Aí eu ia lá, eu acho que eu sei até a peça de cor, sabe? Lembro dos personagens ali, e eu olhava a Regina assim, e as dificuldades, e disse, puxa vida, um dia, sabe, a gente faz um teatro, mas não, sabe, aquelas coisas que você sonha e não sabe se vai realizar. Quando deu para fazer um teatro, eu disse, esse teatro eu vou dar uma homenagem à Regina Vogue, que né, acho que é um marco, acho que um ícone da nossa cultura paranaense aí. Muito bacana. Antes de terminar essa entrevista, eu não posso deixar de lembrar e de comentar também que toda essa história de cremes, perfumes, enfim, trouxe também para a vida do Dr. Miguel a família que ele tem, a sua esposa, que o senhor conheceu no trabalho, não é verdade? Sim, a Cecília foi minha estagiária, né? E vocês sabem, né? Quando a gente fica olhando a estagiária, se apaixona pela estagiária, casa com ela, se torna extremamente feliz. Essa estagiária tem duas filhas maravilhosas. Então, eu sou muito grato assim, a Cecília, né? E as minhas filhas, que desde muito pequenas, eu lembro que eu levava amostras de produtos, coisas para cheirarem. E desde muito pequenininhas, eu falava, isso aqui é bom, é ruim, o que você acha disso? Sempre procurei fazer com que meu trabalho fosse entendido por elas como alguma coisa também importante e grandiosa, que não era, não, esse aqui é o Miguel pai, esse aqui é o Miguel empresário. Acho que a gente dificilmente não consegue juntar tudo isso. O senhor se considera, para a gente encerrar, uma pessoa realizada? Muito. Eu me considero uma pessoa extremamente realizada por aquilo que construí, mas principalmente por ter compartilhado assim, os meus sonhos com, vou dizer, já milhares de pessoas e ter feito com que, através dessa grande obra,
centenas e milhares de pessoas também possam estar realizando os seus sonhos. Então, isso aí é extremamente gratificante, sabe? Ver que você está, de alguma forma, servindo a sociedade, servindo esse país, Brasil, que eu tanto amo. E ajudando as mulheres a ficar mais bonitas. É claro, isso é fundamental. Muito obrigada, foi um prazer Obrigado falar a você. com o senhor. Obrigado a Até você. a próxima oportunidade, o Gente.com fica por aqui.